Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um Edu Lopes Podcast no YouTube com o meu querido, amado amigo Renato Simon, que está no Nordeste em várias programações de eventos que ele vem realizando, natação criativa. E, como você sabe, sempre um tema novo aqui no Edu Lopes Podcast. YouTube, Spotify, se inscreva, participe no Instagram, @EduardoLopesJR, e nós vamos prosseguir com o nosso programa incrível. E hoje eu tenho uma convidada especial. Ela, apaixonada por Spitz alemão, o que nós conhecemos, ela briga muito comigo, Lulu da Pomerânia, o cãozinho bolinha de pelo. E dessa paixão se tornou uma grande estudiosa, uma referência, e vai ser um papo incrível com Paula de Castro Marques. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Eduardo, por estar aqui, estar sendo convidada. É um prazer. Sempre, olha, a Paula está nervosa, ela já me falou, mas todo mundo fica nervoso quando falar em público, mas a gente vai tocar um bate-papo incrível. Paula, a primeira pergunta que eu quero te fazer, né? Quando começou essa paixão sua por Spitz? E se todo mundo estiver visualizando, ou quem estiver acompanhando depois no Spotify, não perca as imagens que você vai acompanhar aqui na nossa tela. Se inscreve lá no YouTube. Como surgiu a sua paixão por Spitz? Então, isso faz 11 anos. Vai fazer quase 12 anos, né? Eu estava saindo de casa e eu vi um senhor oriental. Ele estava andando na calçada com uma bola de pelo móvel. E eu me apaixonei por aquela visão e perguntei para ele que raça que era. Aí ele me falou, Spitz alemão. E eu fui pesquisar a respeito. Quer dizer, você viu o Spitz, se apaixonou. Onde que você morava? Eu morava na Vila Madalena, ali na Matheus Grow. Tá. E esse senhor estava andando com esse cachorro muito peludo, muito exuberante. Me chamou muito a atenção, me impactou ao ponto de eu parar o carro para perguntar que raça que era. Tá, ele te falou e aí qual foi o seu caminho para encontrar o seu Spitz? Então, aí eu fui procurar no Google e saíram várias imagens. Eu fui procurar algum cachorro que parecesse com aquele que eu tinha visto, encontrei alguns. E, a partir daí, eu comecei a estudar a raça. Eu acho que o conhecimento difere você das outras pessoas. Então, eu queria buscar exatamente aquilo que eu tinha visto. E, através de pesquisas, fiquei 4 meses... 4 meses pesquisando e um estudando Spitz. a raça, temperamento, onde eu poderia estar buscando aquele cão que eu idealizei para mim. E acabei chegando num canil, que é nos Estados Unidos, hoje ele não existe mais, que tem a linhagem, que é chamado os Linnets. Linnets. Isso. E aí ele conversou comigo através de e-mail, o Ben, na época, isso há quase 12 anos atrás, e me deu várias orientações, e eu, a partir daí, comecei a buscar alguns criadores aqui no Brasil. Tá. Eu identifiquei que também haviam poucos criadores que dispunham de filhotes dentro das características que eu queria, porque como eu já havia estudado, acabei me tornando uma cliente mais exigente do que o normal, né? E foi meio difícil de estar conseguindo, afinal de contas, eu não tinha influência nenhuma dentro do segmento, essas coisas todas. Mas eu encontrei uma amiga minha, que chama Paulinha Razeira, através do Facebook, e ela criava Spitz alemão na época. Tá. Aí ela me indicou, olha, eu tenho uma amiga que cria lindamente e eu vou te indicar, que eu sei que ela está com uma ninhada, e é uma ninhada de um acasalamento muito bacana, muito show. E quem sabe ela disponibiliza um desses filhotes para você, eu vou estar falando com ela, eu vou te indicar. E aí eu entrei em contato
E ela realmente tinha uma ninhada de 3 filhotes, 2 machos, uma fêmea. E eu escolhi o Duda. O Duda é esse cão maravilhoso, que já é um veterano. Nós vamos saber da história do Duda que a Paula vai contar. Mas olha só o perfil do Duda. Esse é o Duda, mas ele não era assim, né, Paula? Ele era filhote. Quantos meses você... Então, dentro dos meus estudos, eu tinha tido a referência que para ter um cão da forma que eu desejava, que acabava sendo um cão show. O que eu queria tinha um nome. Tinha que ser um cão promissor a show. O que é um cão promissor a show? Ele tem que estar dentro do padrão da raça Spitz alemão, né? Ele tem que ter todas as características que esse padrão pede. Tá, você já tinha estudado tudo isso. Exatamente, que foram os 4 meses que anteciparam a minha busca já direta depois com os criadores. Primeiro eu estudei, aí depois eu fui buscar quem poderia estar disponibilizando cães desse nível. Tá, entendeu? E você foi encontrar o Duda onde? Então essa criadora, que se chama Bia Poltronieri, hoje ela não está mais criando, infelizmente, porque ela criava muito lindo. Ela realmente dispunha de 3 filhotes. E eu tinha dito que eu gostei do laranja, que essa cor, ela na nomenclatura do padrão, não é dourado, não é caramelo. A gente chama de Spitz alemão laranja. Laranja. Isso. E eu optei pelo laranja. E ela me disponibilizou o cachorro. Eu fui para Curitiba, onde ela residia, e peguei um avião, fui buscar o meu filhote dentro daquilo que eu desejava, aquilo que eu buscava, as perspectivas, né? O padrão, e ele já estava com 6 meses, porque era uma das orientações para um cão promissor a show que ele tivesse, no mínimo, uma idade de 6 meses. Por que 6 meses? Porque 6 meses o cachorro já tem algumas garantias que o criador pode te passar. Paula, interessante que você falou. Quer dizer, por exemplo, o que a gente vê, ou pelo pouco que eu já conheço, né, nesses anos, existem os cães chamados pets, né, que são os cães de companhia. Exato. O Spitz virou uma febre mundial. Dizer, nacional também, né, Paula? Quer dizer, você vê em novela, vê em filme, vê em tudo quanto é lugar. Agora, não depreciando os Spitz, né, aqueles que não são show. Todos eles são lindos, mas existem características diferentes. Existem aqueles que são que nem o Duda, né? Eu sei que é Duda, tá? Depois eu te conto o segredo, porque eu sei que é o Duda. Ele é o ursinho, chamado do ursinho, porque ele tem esse rostinho, né? Essa cara parecida com um ursinho, é isso, Paulo? E tem o raposinha. Não, na verdade, tudo se faz através das proporções. Tá? Então, o padrão pede uma proporção. Nós temos aí que são os tamanhos anões, os P's, os médios, e dentro de cada variedade, que são os tamanhos, você tem proporções de cabeça, orelha, focinho, tá? Crânio, tá? E a exuberância, que às vezes tem muitos Spitz, é um trabalho muito a longo prazo, porque os Spitz vivem já há centenas de anos, né? Tá. Nas florestas é uma outra história muito bonita, mas depois eu posso estar contando Te marca mais um encontro só para você contar a história, né, dos Spitz. Então, esse trabalho que esses criadores sérios e de respeito fazem é realmente trazer essa exuberância que pede o padrão. E muitas vezes você tem cães que também têm essa pelagem na carinha, né? Se é um cachorro que tem as proporções dentro do padrão adequadas, com exuberância, você tem aí uma expressão que a gente costuma dizer que é de ursinho.
Tá. Muitas vezes, existem cães Spitz alemão que eles não têm também as proporções exatas como deveria ser. Então, às vezes, eles expressam um pouquinho mais, como a gente fala, raposinha, ou muitas vezes eles têm a proporção correta, mas eles não têm a pelagem no rosto. Então, não dá esse quê. Mas, no padrão, é necessário que se tenha um quê de raposinha. Esse tá? padrão, Paula, que você está falando, você é sinófila, é isso? Exato. A sinofilia é o estudo das raças dos cães? Isso, cães. Só para a gente Isso. elucidar. Você trouxe o Duda, né? Para a tua vida. E você já imaginava começar a despontar com o Duda nas exposições? Porque é um outro case que eu quero trazer aqui. A Paula, o Duda, ele é um campeão, se tornou um campeão, né? Essa aqui é uma Na verdade, essa fotografia, ele já é o campeão mundial. Tá, mas para ele chegar, o Duda... Só para a gente entender, Paula, porque existem muitas informações, né, que nós escutamos na mídia, TVs, relatos sobre criadores e tal. Você não é criadora. Não. O que você é hoje na sinofilia, na raça Spitz? Você tem o Duda. Como que você chegou nesse caminho para ele se tornar campeão Então, e qual foi a trajetória? Para isso, eu vou retomar um pouquinho. Então, quando eu adquiri o Duda, através da criadora Bia Poltornieri, que eu tenho muita gratidão por ela ter me cedido, né, esse exemplar, e a oportunidade de conhecer a raça tão de perto, ela é realmente apaixonante. Eu também sabia, estudado, que essa pelagem ela tinha que ter um tratamento específico para que você pudesse mantê-la bonita, né? E que não deveria ser em qualquer pet shop, tá? Porque ela tem alguns cuidados bem específicos. Então, eu fui atrás de um especialista, tá? Que pudesse fazer essa manutenção, que mantesse essa pelagem do Duda bonito. Então, quando eu trouxe ele para minha casa, eu já tinha marcado uma pessoa para estar cuidando dessa pelagem. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, que ele é um handler, ele disse para mim, nossa, esse filhote é lindo. Ele é um show. E eu olhei para ele e falei, sim, eu sei que é. Eu estudei para isso. Eu comprei esse cachorro com essa finalidade, para ele ser um show de lindo. Mas para mim o show era de lindo apenas. Aí ele falou, não, ele é um show de pista. Ele é extremamente correto, extremamente bonito. E eu perguntei, mas o que é ser show de pista? Ele me explicou. E eu me interessei. Quando ele começou a falar, eu comecei a ficar ainda mais enfeitiçada com a ideia. Falei, tá bom, então vamos tentar fazer, levá-lo às pistas. O que eu preciso para isso? Você precisa condicioná-lo como se deve ser apresentado em pista. É como se fosse um adestramento, Paula? Na verdade, faz parte, sim. É um condicionamento. Tá? Eu chamo de condicionamento, que você condiciona o cachorro a estar fazendo algumas... aceitar a guia, né? A guia que é para ele caminhar, a forma que ele deve caminhar dentro da pista, né? E ele também é examinado através de juízes em cima de uma mesa. Então, existem algumas posições as quais ele tem que ficar. Então, ele está condicionado a ficar, a receber o toque do juiz, né? Numa posição no qual ele se mantém parado. E foi quando ele falou, não, eu condiciono para você. Eu falei, então tá bom, vamos condicionar o Duda, vamos colocar uma guia, vamos fazer ele aceitar essa guia da melhor forma possível, para que ele goste do que ele vai fazer. Ô, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse condicionamento, nesse treino e tal, ele sofre, ele fica preso. Como que é isso? Para a gente dirimir essas questões, né, para o público ver que essas exposições, não só da raça Spitz, de todas as raças, eu já frequentei algumas, conheço bem esse mundo, é para mostrar para o público, para as pessoas que querem adquirir um pet ou um cão, enfim,
Quais são as qualidades necessárias, a exuberância? Ou, por exemplo, se eu quiser só um pet? Não, Esse então, mundo da exposição serve para quê? Para que serve as exposições? Para vocês mostrarem os exemplares, porque eles são seus filhos, né? então, na verdade, ele não sofre para ser condicionado. Tá. Porque eles usam o petisco, que tem que ser bem gostoso, e a gente tem que identificar qual é o petisco que o exemplar, o cão, mais gosta, para ele poder estar respondendo de uma forma melhor, mais rápida, né, àquilo que você deseja que ele faça. Ah, entendi. Então ele é modelo e ainda tem recompensa gostosa. É. E o segredinho do Duda, qual é o petisco que o Duda ama? Pão. Gente, eles são italianos, eles adoram pão. Eu amo pão. Sério? Então eles são condicionados Então, eu com já pão. já tentei algumas outras, mas assim, que ele se mantém atento e focado naquilo que a gente deseja que ele aprenda e que ele faça por mais tempo, é o pão. Tá. Ô, Paulo, uma pergunta. E o temperamento deles? Também você tem aquele cão que, de repente, você gostaria de levar para uma exposição, mostrar, porque e ele demonstra um temperamento que não vai rolar? Edu, o temperamento também faz parte do padrão, tá? As características emocionais também estão dentro do padrão. É um cão para companhia, é um cão muito receptivo, muito fiel ao dono. Os tá? Spitz. Os Spitz. Tá. Eles são alegres, eles são altivos e extremamente inteligentes. Altivos, eles são hiperativos, é isso? Não, eles são cães realmente com muita energia. Energia, é. Né? E mais um pouco, para falar do temperamento, eles são cães assim, eles lardeiam. Então, por exemplo, você vê uma pessoa entrando em casa, algum barulho diferente, eles latem. Mas não é um cachorro que é para ser latidor. O padrão da raça não é um cão latidor. Tá. Nós encontramos, sim, Spitz alemão, latidores, né, que chegam até a irritar. Então, um cão para a companhia, como no caso da raça Spitz alemão, ele tem que ser boa companhia. Então, o temperamento faz parte disso. Para ele ser uma boa companhia, ele não pode ser um latidor, porque senão ele deixa de ser uma boa companhia, né? Entendi. Mas então a característica do Spitz, né, não é ser latidor. Não Mas é ser existem latidor. vários Spitz que latem bastante. Sim. Eles são ciumentos com o dono, eles são protetores. Existem alguns Spitz alemão, como em várias as raças, como todas as raças. Isso tudo é uma proveniência de bons acasalamentos ou maus acasalamentos, né? Para você manter o padrão da raça, você precisa saber acasalar. Você precisa escolher o macho, a fêmea, saber as características dessas linhagens de sangue, nós chamamos de linha de sangue, né? A gente precisa conhecer essa família, precisa ver as doenças acometidas, se elas existem dentro dessas linhas de sangue, porque a gente, para acasalar, que esse é o trabalho que eu faço. Quer dizer, o seu trabalho, você estuda a raça e você sabe que, por exemplo, o Duda, o seu filho, o seu filhote, amado, ele já tem várias linhagens, é isso? Não, o Duda ele tem descendentes da linhagem Lineage, que eu citei no começo, tá? Que eu havia visto que realmente era uma linhagem muito uma sedimentada. Linha de sangue, né? Que ele tem uma hereditariedade. Linha de sangue muito sedimentada, genética. Muito antiga, muito conhecida, e que eu acreditei nessa linha de sangue. Então, os descendentes do Duda são... É isso que eu ia te perguntar. Os descendentes do Duda, ele já tem o quê? Bisnetos? Então, o Duda tem bisnetos. Olha só, né? o Duda tem bisnetos, gente. O pedigree do Duda, tanto do lado da mãe quanto do pai, eles têm 2 overbreeds, tá? Que são campeões, grandes campeões, e que têm mais de 30 campeões como filhos espalhados pelo mundo. Tá? Então, quando você vai fazer um acasalamento, promover um acasalamento, você precisa conhecer a linha de sangue. Todo mundo pode... Ô, Paula, você que é uma estudiosa, né, apaixonada pela raça,
você estudou bastante, você falou algo que me traz aquele pensamento responsável. Existem criadores, né, como em todo lugar, que não são responsáveis e fazem das criações comércios. Indiscriminadamente, não são responsáveis e são denunciados, enfim, que é o que a gente vê. Mas existe um mundo de criadores. Você não é criadora, você tem os seus padreadores, é isso? Isso, padreadores, machos, né? Padreadores são machos, matrizes são fêmeas, reprodutoras. Então você não é uma criadora. Mas, por exemplo, se eu quiser, voltando para a responsabilidade, você conhece muitos canis, né? E criadores que são extremamente responsáveis no que se diz respeito ao seu pet ou ao seu cão de companhia, e você vai adquirir esse cão com a certeza de que ele não vai ter um problema hereditário, genético, assim, problemas que eventualmente podem surgir de cães que você não conhece a sua linhagem, isso? Então, Eduardo, é o seguinte... sou leigo, existem, tá? sim, existem cães extremamente corretos, né? E esses cães é que são aptos para a reprodução, tá? Os proprietários dos canis, eles investem, esses sérios, de respeito, que se diferenciam de fato, eles investem muito na raça, tá? Então, da mesma forma que eu busquei um exemplar que estivesse dentro do padrão, que tivesse o temperamento também dentro do padrão, os criadores fazem isso. E eles também precisam conhecer a linha de sangue, conhecer o que eles têm por detrás, as doenças através de testes genéticos, que hoje em dia tem muitos testes genéticos já disponíveis, aqui inclusive no Brasil. Antigamente era mais fora do Brasil, mas é investido isso também, tá? Para que você monte o seu pool genético, o seu plantel de reprodutores, padreadores e matrizes, que são os machos e as fêmeas. E essas linhas de sangue, não só a parte de conformidade e beleza, mas também a parte da genética da cor. Então, eu sei também que você é uma especialista, uma estudiosa, né? Você não gosta do termo... Ela não gosta do termo especialista, mas a Paula, por exemplo... Não me sinto tão competente para isso, apesar de estar ainda... Eu me sinto ainda gatinha, Edu. Mas você é conhecida no Brasil e no exterior. Eu sei que você tem contatos mundialmente com criadores e com pessoas que são apaixonadas de espírito. Inclusive, você já é vovó, já tem bisnetinhos e bisnetinhas, né? Porque o Duda, ele tem assim, para vocês entenderem, né? O Duda, além deles não sofrerem, ele é apaixonado para ir nas exposições. Ele ama. Então a Paula, assim, vai nas exposições com o Duda. Ele já não vai mais nas exposições, né? Ele encerrou a carreira dele, Ele né? encerrou a carreira dele agora na WDS, que foi o World Dog Show, agora em dezembro. Que foi aqui no Brasil. Foi a exposição mundial de cães em São Paulo, que eu fui com você, inclusive. Exato. E essa é uma juíza, a Megan, com Luiz Fernando Rodrigues, que é o handler do Duda. Que o Luiz Fernando é o handler que o Duda é apaixonado, não só o Duda, o Kim, o Apollo, depois a gente fala rapidamente sobre isso, e que trouxe essas campanhas do Duda, essas o Luiz vitórias Fernando, do para Duda. mim, ele é um handler, mas antes dele ser um handler que apresenta os meus cães, apresenta os cães dele. Ele é um criador também, bastante antigo, bastante Conheço sério bem o Luiz Fernando, e de seríssimo, de respeito, reconhecido. Exato. E ele é um profissional completo. E como apresentador, como groomer, ele que cuida de todos os meus cães. O que é um groomer? Só para o pessoal entender. O que é um groomer, Paula? Então, um groomer é um especialista em pelagem, no trimming, que a gente... Poucos conhecem o termo trimming, mas como se fosse a tosa da raça. Todo mundo conhece tosa, né? Como se fosse a tosa da raça, é o trimming. E ele cuida da manutenção da pelagem, desse trimming, dessa tosa, tá? Para que mantenha sempre essa exuberância, essa pelagem saudável,
incrível. Ô, Paula, existem produtos específicos para esse tipo de pelagem, né? Por exemplo, do Duda. Existe também esse groomer, né? Groomer, que faz esse trimming. E você tem umas... Não são remédios, eu estou dizendo proteínas ou que eles tomam, por exemplo, para manter essa pelagem bonita. É como se fosse uma vitamina. Na verdade, a gente tem que dar sempre uma boa alimentação, uma ração premium, né? Quer dizer, ração também influencia para ele ter tudo... É o que ele come. Deixa eu até voltar né? a página aqui, ó. Para ele se tornar assim... Não, na verdade, ele é assim geneticamente. Tá. Exatamente porque ele vem de uma família, sim, tanto que do lado você do pai e da falou, mãe, sim, tá. realmente, né, que dispõe desse potencial todo, tá? Ele se mantém assim bonito, não só pela genética, mas pelos cuidados que nós damos diariamente através da boa alimentação, uma ração premium, tá? Então a ração, voltando no tema ração, não é qualquer ração que a raça se adapta. Não, a raça se adapta. Pode fazer um merchan aqui, viu, se você quiser. Na verdade, não. É indicado você, a partir do momento que você tem um compromisso, né, em ter uma carreira show, com cães show de pista, você também tem que estar dando o melhor. Mas mesmo, vamos dizer, Paula, aqui, eu estou te cortando, mas você tem muito conteúdo. Mas vamos dizer que eu não quero, eu tenho um Spitz, eu vou ter um Spitz, mas não vai ser para pista, é meu companhia e tal. Mesmo assim, eu tenho que também saber qual ração que eu vou dar para ele. Sempre a gente indica uma ração premium. A premium, eu diria, no caso do Duda, não vou fazer merchan, mas eu já estou fazendo, é uma Royal Canin, né? É Royal Canin e é top, né? Quer dizer, não adianta baratear. Assim, eu considero a Royal Canin uma excelente ração, uma ração premium de excelente qualidade. Existem outras, claro. Existem também, outras, né? Bem. No caso, essa ração que eu costumo dar desde que o Duda chegou em casa, tá? E que colabora juntamente com os cuidados, né? E com o que ele já é. Né? O mais importante disso tudo é o que ele é e o que a gente faz para manter o que ele é. Tá? Então, dou vitamina, eu costumo dar às vezes, sim, depois que faz a troca, porque o Spitz alemão, macho, ele faz a troca uma vez por ano. Conta pra gente o que é fazer a troca, Paula. A troca de pelagem. De pelagem. Isso, ele faz, o macho faz uma vez por ano, ele realmente perde toda essa exuberância e vem uma renovação dessa pelagem. Ele fica um ratinho feio? Feio ele não vai ficar nunca. Quando você vê o Duda ou um Spitz sem pelagem nessa troca, né, como a Paula tá falando, nossa, ele fica, não é que ele fica feio, né, Paula? Nunca vai ficar feio, perde, né? De fato. O Duda, principalmente o Duda, ele perde bastante essa pelagem e ele realmente muda as características, ele volta a parecer ser um jovenzinho, né? Tá. Porque esse coat fechado, eles, mais ou menos, né, faixa de uns 3 anos de idade. Então, quando você diz para o nosso público, né, que eu tenho certeza que vai curtir muito esse onde bate-papo. ele começa a adquirir a maturidade dele e a pelagem, ela acaba se formando finalmente. Exato, fechando. Então você diz o seguinte, que nos primeiros 3 anos, né, o Spitz alemão sofre muitas transformações, tá? Não só a nível de pelagem, como também a nível de estrutura, uma série de coisas nesse sentido. Para de crescer, mais ou menos até 1 ano ele para de crescer. Aos 8, 9 meses ele já parou de crescer, mas aí ele vai vir a desenvolver a musculatura, né? Ele fica um cachorro mais forte. E a pelagem... São 3 tipos, né? Você falou, anão... Na verdade, tem categorias, variedades. O anão, o Spitz P, o Spitz M e assim sucessivamente, tá? E cada variedade delas tem uma proporção
de cabeça, focinho, Um padrão. crânio, exatamente. O padrão é o mesmo, proporções diferenciadas. Proporções diferentes, tá vendo? Tá? Como você tem que ter... E também tamanhos diferenciados, né? Tá. Ô, Paula, avançando um pouco, quem é esse... Oh, gente, você que tá no Spotify, você não tá vendo, mas o Duda, que é o laranja, isso, né, Paula? Que é Isso. Ele é o campeão mundial. E aí... Ele foi primeiro do Brasil também, Edu. O Duda. O Duda. Tá. Aí a Paula, não contente só com o Duda, ela foi atrás do Kim. O Kim é um exemplar preto. É, preto, negão. Quando você bate a foto do Kim, você não vê, você vê uma bola de pelo preta, né, Paula? E o Kim, que lindo. Maravilhoso. Fala do Kim. Então, o Kim foi meu segundo filho. Eu gostei muito do meu ingresso nas pistas, nessas exposições. O Duda entrou em fevereiro, quando foi em setembro, ele já era um grande campeão. Tá. Por quê? Porque ele era um cachorro que realmente era aquilo que eu havia buscado, extremamente correto, com temperamento da raça, que é um temperamento lindo. A movimentação também faz parte disso, tá, Eduardo, que eu não falei. E ele simplesmente brilhou nas pistas. Ele ama a pista até hoje, dezembro, como eu já falei, que ele participou. E ele ama as pistas. Então, ele realmente se destacou e foi pontuando, né, de forma bastante rápida, as exposições, as pistas que nós fomos, inscrevi. E praticamente todos os finais de semana. Quando chegou em setembro, o Duda estava em primeiro lugar do Brasil, na categoria dele. Sim, mas aí Tá? veio o Kim. Como é que Então. surgiu o Kim e na cor preta? Que Então. não é uma cor muito conhecida e existia um certo preconceito com o preto. A raça Spitz alemão tem muitas cores, muitas variações de cores e de nuances também, mesmo dentro do laranja. Tá. E eu queria um Spitz alemão preto. Preto não é tingido. O Kim, ele é preto. O Kim é preto. Porque tem cachorro que você vê aí que dá meio uma tingidinha, então, não é o isso? Kim, o Luiz Fernando sempre falou, Paulo, menos é mais. O Kim, realmente, ele é um preto sólido, não dispõe de nenhuma mancha branca, que não pode, tá, para exposição. O cachorro não pode ter mancha branca em nenhuma cor, tá? Ele tem essa barbichinha bem característica da linha de sangue dele e só. Ele é pequeno? É um preto sólido. Ele é um tamanho P. P, tá. Isso. Quando eu estava acabando a campanha do Duda, apaixonada pelas pistas, eu falei, e agora? Está acabando o ano, o Duda é o primeiro do Brasil, o que eu vou fazer? Eu preciso de outros Spitz para fazer tudo outra vez. Então, eu fui atrás do preto, que é a cor que eu queria. E eu encontrei o King. Esse é o King Boy, que a gente chama de King. De onde ele veio, o King Boy? Ele também veio de Curitiba, Edu. Gente, a Paula teve que viajar para o Paraná, mas o King Boy, né, esse lindo exemplar, que não era assim, tá? Mas ele já tinha uma história, né, maravilhosa. Então, outra... Ele já tinha uma linhagem, porque o canil dele é um cara excepcional, que é o Leriel. É, o Leriel Gaio e a Carol Lima. Gente, Spitz alemão, top. Então... Leriel Gaio e Carol Lima. Eu conheci esses dois por conta do Duda, né? Eles têm um irmão do Duda. Tá. Que é o Jack. E eles são criadores. Excelentes criadores. Referência no Brasil e no mundo hoje, né? Isso, exatamente. E nós nos tornamos amigos. E o Kim é sobrinho do Duda, filho do Jack. Olha o que a Paula tem feito, né? Ou seja, a mesma linha de sangue pela parte de pai, com uma mãe aberta. O que é uma mãe aberta? Uma mãe que não tem nada a ver com a outra mãe do Duda e uma linhagem de sangue completamente diferente. Porém, a dos pais é a mesma linhagem que eu sou apaixonada. Por parte de pai, né? Exatamente. Exatamente. E ele dispunha desse exemplar já com 11 meses, preto. E eu já conheci o Kim com 4 meses, quando eu fui viajar para Curitiba. O Leriel falou, eu vou te trazer um filho do Jack,
que é sobrinho do Duda, Tá. preto. E eu me apaixonei pelo cachorro. Mas não era comum ver nas pistas um cachorro preto, Tínhamos né, Paula? já um Tinha. preto. Imagina, um cachorro preto numa exposição brasileira. Quer dizer, o que se conhecia era o laranja, muito conhecido laranja. Laranjas, os bicolores, o Black and Os Tan. particolors, né? O Black Isso, and Tan, que isso. você tá... Preto, tinha um, e foi por causa desse um que eu me apaixonei pela cor preta, né? Aí você trouxe o Kim pra tua vida. Então, o Leriel me cedeu, né? Eu comprei o Kim, como comprei o Duda e todos os outros. Esse garoto aí, que se tornou... Olha só, o Kim se tornou campeão também. O grande Kim. campeão. Grande Primeiro campeão. do Brasil, 3 vezes consecutivas e absoluto nas especializadas. Eu sei que o Kim é enlouquecido por você, né, Paula? Ele é. Ele é assim. Os Spitz, eu vou dizer por quê já em breve, porque, mas os Spitz, eles são maravilhosos de verdade, eles são umas bolinhas de pelo, eles gostam de muito carinho, eles são muito afetuosos, são geniosos também, como a Paula já discorreu no início do nosso bate-papo aqui, mas assim, o Kim rompeu fronteiras, a Paula aceitou esse desafio, foi para as pistas e venceu com o Kim junto com o Luiz Fernando também, sempre nessa empreitada, e o Leriel Gaio, né? No apoio, com a Carol Lima, sempre que apoiando hoje... muito. Qual o nome do canil do Leriel? É o Treville. Treville. Lord of Treville. Lord of Treville. Leriel, um grande abraço a você, que é maravilhoso. Você, Carol Lima, com seus filhos incríveis, que você montou algo que é a Disneylândia, né? É muito de referência lindo. Lá de é muito Spitz. Eles são bonito, muito sim. cuidadosos, umas pessoas assim E muito competentes. incríveis, vivem disso, são conhecidíssimos. Paula, o Kim foi o segundo Spitz teu. Isso, e ele também se despontou. Realmente foi um desafio, como você falou, de estar entrando com o Spitz preto nas pistas. E porque preto os se tornou preferidos campeão, são né? os laranjas. Isso, a preferência nacional é o laranja. Isso, só que eu sou, às vezes, meio na contramão. Eu vou atrás dos meus sonhos, eu queria esse preto. E ele realmente se destacou em cima dos laranjas. E a gente brinca até que os pretos agora são os novos laranjas. Os novos laranjas. E a partir daí, os pretos começaram a fazer sucesso. E Olha só essa foto com a Paula. Eles começaram a serem procurados, a cor começou a ser procurada. Quer dizer, na verdade, você foi precursora também. Eu dei uma revolucionada. Vamos dizer, uma tendência de moda, por assim dizer. Isso. Dentro da raça Spitz, do nosso... não gosto de falar mais do Lulu da Pomerânia, que popularmente é chamado. É um nome carinhoso, né? É carinhoso, porque eles são realmente bolinhas de pelo. E aí, Paula, você não para, né? Não, aqui São aqui campanhas, né? Do Kim, são 2017, fotos 18, 19. feitas que eu fiz com o Johnny. O Johnny também, aí, um alô pro nosso Johnny, né, Paula? Sempre do teu lado, um dos mais renomados fotógrafos de animais do país e, por que não falar, do mundo. Eu vou ver se eu trago o Johnny aqui para um bate-papo, hein, Paula? É bem legal, conosco, ele Johnny, vai topar. Um abraço a você, sua filha, a todos. Então, e aí são revistas que existem dentro da sinofilia, revistas de expositores, criadores. Essa é uma das páginas duplas que a gente fez. A arte foi do Mura, que é o irmão do Johnny. Ficou muito bonito. Não, ficou lindo. Paula, peraí, gente. Ih, olha quem chegou aqui. Paula, que é isso? Você tem o Duda, o Kim, e quem é esse? É o Apollo? Esse é o Apollo. O que o Apollo é? Um Black and Tan, isso? O Apollo é um Black and Tan. Conta sobre o Apollo, E um Black and Paula. Tan também de respeito. Nossa, eu vou te falar, hein? Não é fácil. Um Black and Tan que o Apollo é também do Leriel, né? Veio Exatamente. do Leriel. Ele é irmão do Kim, por parte de pai. Tá. Eu mantive essa linha, né? O de que é um Black and sangue. Tan, Paula? Então, ele é um preto marcado de tan. Essa cor canela, né? Um laranja bastante intenso. E ele tem essas marcações. Ele tem essa máscara preta. Ele parece um leãozinho, né?
Isso é por causa da exuberância, né? É, né? Uhum. E ele tem, em determinados locais distribuídos pelo corpo, a marcação TAN, que é essa marcação canela, que são nas patas. Ele tem que ter realmente essa sobrancelha bem marcada, né? Formar uma máscara. Bem... Exatamente assim como ele é. Nossa, para você conhecer tudo isso, você estuda genética, eu sei disso, você estudou a parte dos acasalamentos, né? Por exemplo, não são qualquer matriz, né? Você chama matriz as fêmeas, né? Os padreadores são os machos, só para a gente voltar nos termos que a Paula trouxe para a gente. E a responsabilidade de não se fazer acasalamentos, que são essas que surgem os nossos bebezinhos, os nossos filhotes, né? Não sou a favor desses acasalamentos aleatórios, né? Quer dizer, não existe acasalamento, por exemplo... Sem um estudo aprofundado entre as linhas de sangue, né? A gente podendo também tá inserindo aí a cor desejada, que é exatamente isso que eu faço, né? Eu tenho padreadores de cada cor, com essas linhas de sangue bem apuradas, bem conhecidas, bem trabalhadas lá ao longo de anos e anos e anos. E aí os criadores me procuram para a cobertura desses machos, que são esses machos padreadores reprodutores, e que já são cheios de títulos, né, que eles já foram julgados por centenas de juízes pelo mundo todo, e eles falam por si só, né? Paula, e aí é onde os criadores me procuram para essa cobertura, e aí eu estudo as linhas de sangue. Aí você estuda, por exemplo, qual é a matriz que ele está oferecendo, se vai de fato trazer... melhorias para a raça. Para a raça e também para quem vai adquirir o cão. Então, na verdade, a gente, por exemplo, existem doenças acometidas por cada tipo de raça. Eu ia te fazer uma pergunta. Então, a gente tenta estar eliminando isso através desses acasalamentos para que isso vai se diluindo ao longo do tempo e das gerações, para que nós possamos minimizar todas essas doenças acometidas pela raça Spitz alemão, e são doenças específicas da raça. Quais são as doenças específicas, Paula, que podem acometer os Spitz? Então, nós temos aí a luxação de patela, nós temos também aí a alopecia X. O que é uma alopecia X? É a perda dessa pelagem, dessa exuberância. Tá? É uma perda definitiva ou parcial e tem cura? Então, não tem cura. Tá? Existem tratamentos. Nós temos outras doenças acometidas também. E também, por exemplo, cachorro que não é correto, às vezes a mordedura errada, né? Tem muitas coisas que daí a gente teria que estar falando a respeito só apenas. Então, a gente traz, através dos acasalamentos, né, a melhoria para a raça. E não simplesmente acasalar por acasalar. Quer dizer, que nem eu, como eu te falei no começo, né? Aqueles... Nossa, eu vejo... Eu chamo de pseudo-criadores. Pseudo-criadores e pessoas que ficam vendendo os filhotes na rua ou em tendas, ou até mesmo... Porque existe eu tenho que falar, porque eu conheço, existem valores que você paga para ter uma determinada raça, um filhote, por exemplo, um Spitz, com um padrão, que é o que a Paula vem defendendo aqui, que conhece, com um grupo muito grande de criadores. Esse é o meu trabalho. Você está promovendo acasalamentos saudáveis, né? Que você possa, de fato, trazer exemplares com saúde. Tá? Então, a gente tem que... É primordial, tá? A prioridade é a saúde do cão. O padrão existe para ser obedecido e você buscar esses resultados. Você busca através de estudos, você busca através de conhecimento das linhas de sangue, que vai além do que está ali no pedigree. Os exemplares vão além. Quando você faz um estudo, você vai além daquilo. Você vai conhecer o que o tio também produz, o que a tia também produz, né? O que já foi produzido para trás, né? Muitas vezes você tem que negar esse acasalamento. Você já fez isso? Já Eduardo, negou? Muitas vezes. Muitas vezes. O meu trabalho realmente ele vai contra
esses acasalamentos Indiscriminados. maus estudados, maus acasalamentos, que você traz um temperamento que não é da raça, que você traz problemas seríssimos para o filhote, né? E também dentro das cores. Se você não souber também a genética da cor, você pode trazer cães com problemas, tá? Dentro da cor, como o Merle de duplo. O que é um Merle? O Merle é um cachorro que ele tem, já tem falta de pigmentações, o melanócito. Se você faz um duplo Merle, você pode trazer problemas de cegueira, de surdez, uma série de coisas, porque os melanócitos também afetam os contornos, a cor dos olhos, entendeu? Também a parte da audição do cachorro, isso tudo é muito importante. Então, você precisa realmente conhecer e saber o que você está fazendo para você trazer exemplares como esse, que eu adquiri, que eu campanhei, né? Que, assim, é sacrificante para nós, porque a gente pega estrada, os cachorros não. Eles vão dormindo, felizes, alimentados, mas a gente se coloca em risco para poder fazer uma campanha, nós proprietários, expositores, né? E os handlers também. Então, a gente, a partir os groomers também, né? Todos, Isso, todos os profissionais envolvidos dentro de exposições. E a gente, para depois promover acasalamentos, que você não vai ter resultado algum, que você não vai dar continuidade nessa coisa linda e que você se coloca em risco, então não vale de nada, né? Ô, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala em acasalamento, por exemplo, eu tenho uma matriz. Aí eu te procuro. Poxa, Paula, conheci você, a sua história, tal. Eu gostaria de acasalar a minha matriz, né? A minha filhote, a minha filha, né? Porque nós chamamos os nossos pets de filhos, né? São mesmo filhos eternos, amados, todos eles, o Duda, o Apollo e o Kim e o Avalon que você tem também o Tom e você tem o Luca, né? Não vai dar tempo de falar de todo mundo, mas assim, são filhos. São filhos, tem a vida de pets e a vida de campeões que eles tiveram aqui, que foi o Duda, o Kim e o Apollo, faz parte da vida deles, né? Então, só que você traz essa matriz, você estuda, ok, vou fazer. Você fez o estudo, dá para fazer. Você acolhe essa matriz na sua casa. Isso. Ela fica num quarto especial para ela. Ela fica num espaço... né? Vamos dizer, e ela fica com todo o conforto e cuidado sob sua responsabilidade. Isso, full time. Fica aí mais ou menos uns 10 dias, não é isso, Paula? Não, depende, Eduardo. Eu prefiro que seja feito assim, sempre uma progesterona. Quando o criador não pode, é um exame de sangue. Tá. A gente traça o perfil, né, do ciclo dela. E aí, próximo disso, ela vem para minha casa, tá? E aí eu fico full time, é o meu trabalho, é o meu compromisso com a cachorra. É você que acompanha o acasalamento, eu né? que faço o acasalamento. Cuidados. E eu que faço. Os acasalamentos são feitos por mim. Por você. Exatamente. Tá. Paula, também muita gente te consulta, né? Quer dizer, tem. você vive a sinofilia, né? Quase que o dia todo, né? Com você, a gente pode notar que a Paula fala com um brilho nos olhos, um sorriso do coração, porque ela ama demais, ela é muito engajada. Eu sei, Paula, do seu trabalho de engajamento, junto aos seus criadores, que são criadores do bem, né? Que são pessoas de muita responsabilidade, de muita ética, de muito profissionalismo. Sim. Não maltratam os cães de forma alguma. Não, a qualidade de vida deles são incríveis, os locais, os canis. A preocupação é totalmente voltada à qualidade de vida, à saúde, o dia a dia deles realmente é uma luta muito grande que você promove. E depois disso, eu fui garoto propaganda da Paula, né? Vis-a-vis, já a gente vai falar. Linda essa foto. A foto é do Johnny. Aí, Johnny, valeu mais uma vez. Quero trazer a foto do Leriel, que nós estamos... Fala um pouquinho do Leriel, manda um abraço pro Leriel, que é um cara... O Leriel, ele é... incrível. Um grande amigo meu. Eu respeito e o admiro muito, tá? E ele é criador desses 2 exemplares incríveis e digníssimos. Referência mundial na raça.
Mundial, eu digo mundial. Ele é assim, é como se fosse um resort lá onde ele tem. Eu chamo de resort. resort. Um resort, eu falo para vocês, é um resort. À beira de um lago, é muito lindo lá. Ele tem uma filha e um filho agora, né? Lindos de morrer. Ana Sofia? A Ana Sofia e o Luca. E o Luca, e são apaixonados, dão cursos, conversam, fazem lives e estão sempre. Também. Eu tô Tem a foto da visita. Carol também, vamos lá, né, vamos fazer Eduardo? a foto da Carol aqui, ó. Olha a Carol. Carol Lima. Carol Lima, modelo da Vis-a-Vis. Ela tá linda, ela é linda e fica linda com a grife. Ela me prestigia bastante, que foi essa grife foi inspirada na época da pandemia, que eu estava em confinamento. Fala um pouco da tua ideia da Vis-a-Vis, Eu Paula. me inspirei. Na verdade, eu sempre busquei algumas camisetas, estampas, que fossem de Spitz alemão, que eu pudesse comprar e usar. Mas eu nunca encontrei, né, com estampas que realmente fossem estampas bacanas. Tá? E aí, durante a pandemia, mais ou menos 2 meses já de confinamento que eu fiquei dentro de casa, Deus veio falar comigo, eu digo isso. E ele falou, por que você não faz estampas de Spitz alemão? Nossa! E aí, a partir disso, eu mergulhei também da mesma forma de estudar, como eu fiz no começo, para conhecer e buscar Duda, né? E eu fui criando algumas estampas e consegui executar. Muitos meses para você criar as suas estampas. Quer dizer, não é uma foto. Você pega uma foto... Não. Primeiro eu precisava detalhes, né? Primeiro eu precisava ter o desenho, né, dos meninos da raça. Esse é o Apolo. Ó, esse é o Apolo. É o Apolo pequenininho, né? O Apolo. Olha que linda essa foto, gente. Essa estampa foi inspirada nas cores da Ferrari, tá? Que é o banco de couro da Ferrari vermelha, a cor da Ferrari vermelha. Cada estampa tem uma história, Paula. Tem. Eu desenvolvi assim, uma coisa bem legal. É o que eu queria, o que vinha assim, de dentro de mim, eu desenvolvi. E aí, agora estão prontas, já faz um tempo, eu já fiz camiseta, várias peças. Não são só camisetas, bem né, bonitas, Paula? não. Camisetas, você fez calça, bolsas, moletom. Essa é uma outra de Spitz laranja, que é sempre inspirado nos meus cães e na raça, claro. Esse Spitz branco, linda, que é muito procurado, tá muito linda essa estampa também, eu gosto muito dela. Por que Vis-a-Vis, Paula? Então, Vis-a-Vis, essa logo é o Duda e o Kim, que foram os meus 2 primeiros exemplares da raça. E grandes campeões. Então, Vis-a-Vis é como se fosse mais ou menos o pau a pau na competição, na pista, na adrenalina, né? Eles competindo entre eles, né? Cara a cara, pau a pau. É isso aí. E essa sou eu, que eu tenho uma foto minha assim, que eu gosto sempre de usar saia, saltinho. Aí um dia eu falei, eu vou me inspirar, porque quem me conhece sabe que eu estou sempre mais ou menos nesse estilo também com os meninos da guia. Então, quem me conhece sabe que é a minha cara. Ô Paula, essa paixão, né, que você tem pelos Spitz e essa responsabilidade e referência que você é hoje, eu sei que você não gosta de que se fale dessa forma, mas você é muito respeitada por toda a ética que você mantém, por todo o profissionalismo, por todo o seu estudo e cases, né? A Paula é procurada não só na alegria, né? Às vezes pessoas que estão com casos com seus Spitz dodóis, ficam desesperadas, né? A Paula sempre está prontamente... Na verdade, não a parte veterinária, né? Mas não, mais a parte... Você indica, né? Não, na verdade, mais a parte também de manutenção da pelagem, né? Quando começa a apresentar um exemplar que tem aí uma alopecia X,
Eu sou aluna do Dr. Alex Basso Batista, Que é um grande amigo seu, não é? Ele é uma referência, Alex, né, né? dentro da endocrinologia da alopecia X. Ele tem tratamento para isso. Então, eu fui aluna dele. E aí eu indico, né, algumas pessoas, algumas saídas, mas não no caso a nível de... Não sou procurada para... Eu deixo bem claro isso. Eu não sou veterinária, a parte de saúde não é comigo, mas manutenção de pelagem, linhas de sangue, bons criadores, bons exemplares, tudo sobre exposição. Eu estou sempre à disposição. Ô Paula, além dessa sua paixão, desse seu conhecimento, o que você poderia dizer para quem estiver nos assistindo, ouvindo no Spotify, que deseja ter um Spitz? Qual é o caminho que essa pessoa deve seguir? Quais são os cuidados verdadeiros? E como que eu vou me certificar que eu não vou cair num golpe, que eu não estou comprando, por assim dizer, no popular, gato por lebre? Então, você fez várias perguntas bem específicas. Eu vou tentar respondê-las. Na verdade, a primeira coisa, você precisa... eu quero um Spitz alemão, você precisa estudar a raça. Entra na CBKC, no site da CBKC, coloca lá, raça Spitz alemão, e vai estudar o padrão, vai ler a respeito da raça, do temperamento, e ver se se essa raça que você almeja ter é uma raça que se adeque a você, ao seu estilo de vida, tá? Primeira coisa é isso. CBKC é Kennel... Confederação Brasileira de Sinofilia. Confederação Brasileira de Sinofilia, que a Paula conhece muito bem toda essa federação. Eu participo, as exposições são todas através da confederação. Tá? Então, a primeira coisa é conhecer a raça, ler a respeito, estudar a respeito. Tá? A partir disso, não, realmente é isso que eu quero, se adequa à minha vida, se adequa à minha realidade, tá? Então, agora eu tenho que procurar criadores sérios e responsáveis. Como é que eu encontro isso? A própria CBKC, ela tem lá os criadores, você procura os criadores que participam de exposição. Por quê? Porque os exemplares que participam de exposição, eles são julgados. Tá? E os criadores colocam seus exemplares em pista para serem julgados, para eles também serem avaliados se eles estão com exemplares realmente adequados e aptos para estar na reprodução. Entendi. Então, você encontra na CBKC esses criadores. Tá? Então, você pode, daí, a partir disso, buscá-los, tá? Porque são criadores que realmente estão engajados, investem na raça e realmente têm muita competência, seriedade e respeito dentro da raça Spitz alemão, dentro da sinofilia, o reconhecimento deles também. Então, assim, a partir daí, você vai buscar esses criadores. Com certeza, eles vão disponibilizar, porque quando você conhece o que você quer, quando você estuda, você sabe o que você vai pedir também. Bacana. Né? Então, a partir disso, você vai também se tornar um cliente exigente. Paula, como que a gente te encontra no Instagram para falar da Vis-a-Vis? De repente eu quero algo personalizado para mim, ou eu quero ouvir da Paula, eu tô com uma situação aqui que eu queria uma ajuda, então, na verdade, uma informação. Eu não sou uma consultora, eu me torno uma amiga, Sim. né? Eu gosto de estar podendo estar colaborando de alguma forma. Quando eu não sei, eu busco a resposta ou alguma forma de estar ajudando com indicação de pessoas que poderiam ser competentes para estar respondendo tudo isso. Eu estou no Instagram. Qual é o teu né? Instagram? Fala pra gente ali na câmera. Aqui, ó. Paula Spitz, né? Paula Spitz. Isso, você me encontra, ou Paula de Castro Marques no Facebook. Estou à disposição para a gente bater papo. Eu sei, tenho o maior prazer em passar um pouco do que eu sei para quem não sabe, ou trocas para quem sabe, porque eu também aprendo muito, é muito enriquecedor. Estou à disposição, eu amo a raça. E assim, eu podendo colaborar com tudo isso, com uma pessoa, através de um bate-papo, é isso aí. Bom, eu quero agradecer a Paula de Castro Marques
pelo carinho que ela teve de aceitar o nosso convite aqui, do Edu Lopes Podcast, da natação criativa do Renato Simo, que eu sei que ele ficaria encantado com tudo isso que você trouxe. Esse bate-papo foi muito esclarecedor. Tenho a certeza de que muita gente vai poder sanar suas questões ou dúvidas, ou a partir das informações que você passou para a gente, primeiro que essa paixão, esse amor pelos cães, né, que são seus filhos, você os ama de coração. E para dizer a todos vocês que a Paula de Castro Marques é a minha esposa. E por ser minha esposa, por isso que eu também fico com o olhinho brilhando, porque são os nossos filhos. São nossos filhos. Para mim, o Duda, o Kim, o Apolo, o Luca, o Tom e o Avalon são uns moleques, né? Terríveis. Eu sou apaixonado. Tem a Babi, que é a minha dog de Bordeaux, que é da Lu, que é uma raça maravilhosa, que é a minha paixão hoje, a minha caçula de 45 quilos aproximadamente, né? Linda, né? Linda. Se você quiser conhecer a dog de Bordeaux também, vá lá, procura a Lu. Qual é o canil da Lu? É o Sol Vermelho. Sol Vermelho, nossa, é uma raça também apaixonante. Encerramos o nosso Edu Lopes Podcast no YouTube, em breve para você assistir, e no Spotify. Paula de Castro Marques, muito obrigado por todo o carinho e valeu demais ter você aqui conosco hoje. Um grande abraço, até a próxima.